E fala galera, aqui quem fala é o João Pedro do canal Coding BR. E hoje nós vamos continuar aqui o nosso desafio, né, que a gente propôs aí, né, há 2 aulas atrás, né. E bom, vamos lá. Primeiramente eu vou utilizar aqui o CSS externo, ou seja, eu vou usar outra página de CSS, né, aqui outro arquivo, né. Eu tenho o CSS da forma inline, né, que a gente coloca aqui dentro da própria tag. Eu coloco aqui um atributo aqui, por exemplo, style, e eu digito aqui, né, por exemplo, margem, eu coloco aqui 10 pixels, mais ou menos dessa forma aqui, né, que é o CSS inline. O CSS interno é um que eu declaro aqui no head, uma tag aqui, eu declaro aqui a tag style, e eu coloco aqui dentro os meus atributos, né, e o CSS externo, que é a forma que eu vou utilizar aqui, é o CSS que a gente cria um novo arquivo para deixar o código CSS lá. É uma forma mais interessante de tratar o CSS, porque deixa o código mais otimizado, mais estilizado, assim, mais organizado no caso, né? Vai deixar o código mais organizado e fica melhor até do programador se localizar no código, porque ele tem exatamente todas as partes HTML aqui. Se ele quiser fazer uma manipulação somente no HTML, ele pode, somente nas páginas. Se ele quiser fazer uma manipulação só no CSS, também fica mais fácil para ele. Então vamos lá. Primeiro eu tenho que criar aqui, eu vou dar um Ctrl N aqui, né, para criar outra página. E vou salvar essa página aqui, junto aqui da minha página, na mesma pasta aqui que eu coloquei os meus login, as minhas páginas de HTML, né. Aqui eu vou dar um nome aqui, style. Pode ser o nome que você quiser, né? .css. Mas a extensão tem que ser CSS. Eu vou colocar primeiro aqui para o login. Aí o nome vai ser style.css. A gente vai começar a personalização desse primeiro aqui, né? Do primeiro, que no caso aqui é o de login, formulário de login. Agora que a gente já fez aqui o arquivo de CSS, a gente tem que linkar esse arquivo à minha página HTML, né? O meu arquivo de HTML. A gente faz isso aqui através da tag link. Eu vou escrever aqui de novo a tag link, ó. A tag link, ela vai fazer esse link exatamente, né, bem explicativo, autoexplicativo, né, ele vai linkar essa minha página ao HTML, né. Não confundam esse aqui com o link, esse link aqui, né, o link A. Esse link aqui é o link de redirecionamento para páginas, né, ele vai redirecionar para uma página. E esse daqui é um caso que vai redirecionar para outra página. No caso, é como se fosse isso aqui fosse interno e isso aqui fosse externo. É mais ou menos dessa forma, né? Que é uma explicação um pouco mais, assim, por cima, né? Mas é como se esse aqui fosse interno e esse aqui fosse externo. Esse aqui manda para um link externo e esse aqui manda para um link interno. Pode ser um link de personalização, que é o nosso caso aqui. E a gente vai colocar aqui no href, da mesma forma aqui, né, aqui do link A, a gente vai colocar aqui a página que a gente quer que ele mande, né, que vai ser no caso o meu style.css. E aqui, se é da mesma forma também, né, se a gente tiver uma página fora, se tiver em outra pasta ou algo do tipo, a gente teria que colocar aqui o diretório, né, porque esse aqui é o diretório. Então eu poderia colocar aqui, tem uma pasta ali, eu colocar aqui login, que seria uma pasta login barra style.css, que aí dessa forma ele acharia, né, se tivesse externo as minhas páginas. Mas como não tá, eu posso colocar só style.css, que ele vai funcionar. E bom, aqui no CSS já está tudo pronto. Agora a gente já pode continuar aqui a nossa personalização. Primeiramente, começando aqui com o CSS, eu vou colocar aqui um asterisco e as chaves, né? É dessa forma aqui que a gente declara o CSS, né? Por chaves. A gente geralmente vai colocar aqui a tag que a gente quer personalizar, né? Por exemplo, H1 e chaves, né? E aqui dentro a gente coloca o conteúdo, né? Pode ser aqui, por exemplo, margem, né? Margem top, por exemplo, né? Aí vai depender do que a gente quer personalizar. No caso aqui eu vou colocar um asterisco, que ele vai aplicar isso aqui a toda a minha página, né? Então todas as minhas tags vão ter esse estilo aqui, né? Vão ter essas características aqui que eu estou aplicando. Aqui eu vou colocar margem, o meu margem aqui eu vou colocar 0. Vou colocar um pad aqui 0 também. Isso aqui é padrão. Quando você vai começar box sizing também, eu vou colocar aqui border box.
E também eu vou colocar a fonte family aqui logo. É fonte family. Eu vou colocar o Lucida Sans. Isso aqui é meio padrão. A gente aplicar, essa parte da fonte family não, mas esse aqui é meio padrão a gente aplicar porque fica interessante, porque todos vão ficar padronizados e depois a gente pode modificar cada um da mesma forma, né? Colocando atributos, personalizações específicas para cada um. Mas é interessante a gente fazer isso aqui antes, é uma técnica legal de personalização, porque deixa tudo padronizado, né, para não ficar diferenciado um do outro e depois só você sair diferenciando, fica tudo mais fácil dessa forma. E aqui eu coloquei logo a fonte familiar aqui também para todas as tags, exatamente para ele já aplicar em toda a página, né? Então eu coloquei aqui para não ficar repetindo o tempo todo lá. Aqui no body, agora eu vou passar aqui para tag body, eu vou colocar aqui um background color. E eu vou colocar as cores que eu botei lá no vídeo do desafio, né? Eu vou utilizar esse 4F, 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 né? Em hexadecimal aqui, né? Eu vou colocar essa cor aqui, ela é um cinza meio escuro, muito parecido com esse aqui também, né? Eu acho que ela é um pouco mais claro que esse aqui do fundo de tela aqui do Sublime, né? Que eu estou utilizando aqui. Mas eu vou colocar essa cor aqui, ele vai aplicar no background color do meu body, ou seja, ele vai aparecer em toda a minha página. Vamos verificar como é que ficou lá no navegador, essas modificações aqui. Bom, galera, recarregando a página, percebam que, ó, ele tirou aqui todos os meus margens, né, todas as margens, todos os paddings, né, que um conceito que eu já expliquei de margem e padding, mas margem, só relembrando, margem, ele é o meu espaço externo ao meu objeto. Pense nisso aqui como se fosse um objeto. Então, margem é o meu espaço externo a ele. É como se fosse toda essa região aqui. E o padding é o meu espaço interno. É o afastamento dele mesmo, né? Então, margem é o espaço externo e padding é o meu espaço interno, né? Então, eu zerei toda a margem, todo o padding dele aqui e deixei ele aqui mais, tudo mais junto, né? Mais próximo para ficar mais fácil de manipular. E também aqui, eu apliquei aqui o background color, né? No caso esse cinza aqui, né? E a gente vai começar a manipular. Ficou assim, ainda tá esquisito, mas agora vai ficar mais legal. Voltando aqui ao código, a gente pode aplicar outras tags aqui, né? Eu vou colocar aqui pro H1, eu vou colocar um color, que é a minha tag aqui, meu atributo de personalização. Da cor do H1 mesmo, né? Da cor da própria letra, né? Eu vou colocar a mesma cor, né? Vou até copiar aqui, porque essa cor aqui a gente vai usar bastante. Então eu vou copiar essa cor aqui. Isso aqui é técnica básica de programação, você copiar e colar, né? É uma coisa que você reaproveita bastante. Eu vou colocar aqui um text align, que é para alinhar o texto. Eu vou colocar aqui center. E vou colocar um margin bottom, né? Que é o espaçamento externo da minha parte de baixo, né? Eu vou colocar aqui o margin bottom, tá aqui, 30 pixels. É interessante, por isso que eu falei que é interessante também a gente utilizar uma IDE, né? Por exemplo, aqui um editor de texto, um Sublime, ou Visual Studio, ou qualquer um que você quiser utilizar, exatamente por essa facilidade aqui. Eu já falei isso em outros vídeos, mas eu gosto bastante de frisar, porque aqui, ó, se eu colocar aqui, ó, já o M, ele vai aparecer todas as minhas opções aqui com M, né? Então, é só eu selecionar. E eu não preciso, por exemplo, eu esqueci o nome do meu atributo aqui, né? Ele me dá as opções. Eu sei que começa com ele, mas ele me dá as opções. Então, é bem interessante a gente saber isso aqui. Vou colocar aqui 30 pixels. Passando aqui para o H4 também, que a gente também tem na nossa página, eu vou colocar aqui também um outro color, né? Que vai ser essa mesma cor aqui. E agora a gente vai começar a personalização do formulário em si, né? Essa aqui é a parte que é mais interessante, porque isso aqui é bem básico, eu já tinha até mostrado algumas coisas daqui, né, de CSS, mas aqui a gente vai mostrar umas coisas bem interessantes aqui. Primeiro eu vou colocar aqui a minha tag form, né? E vou colocar aqui primeiro um background color também, um F4, coloca dessa cor aqui, né? Ela é um pouco inversa dessa aqui, né? Ela é um pouco mais clarinha, se não me engano, que essa daqui. E eu vou colocar aqui mais algumas outras coisas. Vou colocar aqui um max width, que é, no caso, a largura máxima dele. Eu vou colocar de 450 pixels. Vou colocar aqui um width de 60%, que ele vai usar somente 60% desses 450 pixels, né? Opa, não é 60 pixels, não é 60%, né?
E vou colocar aqui um pad aqui, que é o espaçamento interno do meu formulário de 20 pixels. Vou colocar aqui o position do tipo absolute. Vou colocar aqui a tag left, né, aqui meu atributo left, 50%. Isso aqui é interessante, eu vou comentar aqui, só terminar. 50% e top também 50%. Vou colocar aqui um transformer, que é outra tag também que tem a ver com left e o top ali. E vou colocar aqui translate, que é um método aqui, né? Eu vou colocar aqui menos 50% e menos 50%. E vou colocar aqui um border radius, que é para ele dar uma arredondada aqui no meu formulário, né? De 20 pixels. Bom, explicando um pouco mais sobre essas coisas aqui, algumas coisas eu já tinha até falado, né? Tipo aqui o max width, a gente já falou dessas outras propriedades aqui, mas essas três propriedades aqui são bem interessantes de se falar. Eu apliquei aqui um left, um espaçamento como se fosse, né, de 50%, né, ele vai utilizar 50% da minha tela para a esquerda e uns 50% da minha tela para cima. E eu dou um transform e tiro 50% aqui, que é para ele centralizar. Isso aqui é bem interessante, porque aqui eu estou colocando o meu objeto, teoricamente, 50% à esquerda e 50% para cima, e aqui eu estou tirando esse espaçamento aqui, ó, essa posição, né? Colocando ele, tirando aqui 50% e 50% também. E ele vai deixar isso aqui mais centralizado. Isso aqui fica interessante, porque ele vai deixar centralizado. Vamos ver lá no navegador como fica. Carregando aqui a página, ó, percebo que ele ficou exatamente aqui, ó, no meio, né? Eu coloquei aqui essa outra cor aqui, aqui a gente colocou F4, né? E ficou aqui um pouco mais clarinho. E percebam que ele ficou exatamente no meio, exatamente aqui, ó, por causa dessas propriedades aqui, né? Também do position absolute, né? Que ele vai deixar a posição absoluta. Para a gente poder uma posição como se fosse fixa, né? E aqui a gente pode modificar, né, a posição dele. Eu apliquei 50% para a esquerda, 50% para cima, e eu retirei essa posição aqui. Ele vai centralizar o meu objeto. É bem interessante isso. E percebam aqui, ó, que ele ficou exatamente no meio. É muito interessante isso aqui. É uma técnica de responsividade muito legal que a gente pode utilizar aqui. E para provar que isso aqui é responsivo, eu vou aqui, ó, minimizar a tela aqui, né? Deixar aqui na parte que eu possa arrastar o tamanho que eu quero, ó, e perceba que ele sempre vai ficar no meio, ele sempre vai se adaptar ao tamanho da tela, ó. Se eu arrastar para cá, ó, ele vai se adaptar ao tamanho da tela. Se eu arrastar para baixo também, ele vai se adaptando ao tamanho da tela e sempre ficando no meio. É interessante, é uma técnica de responsividade muito boa. O que é a responsividade? Eu acho que eu já cheguei a falar, eu não me recordo, mas a responsividade é a capacidade da página que tem de se adaptar a todos os dispositivos. Então, se eu abrir isso aqui no computador, uma tela grande, ele tem que abrir numa tela grande e ficar todos os elementos posicionados numa tela grande, né? Todos os elementos posicionados certinho. Se eu abrir numa tela pequena, num computador pequeno, ele tem que abrir também numa tela pequena e deixar todos os elementos posicionados. Se eu abrir num tablet, no celular, também da mesma forma, né? O meu computador ele não tem uma tela enorme, ele tem uma tela de 14 polegadas, mas ele se adapta muito bem a essa tela aqui. Mas se eu abrir num computador, num monitor, por exemplo, de 28 polegadas, essa página aqui vai se adaptar a esse monitor de 28 polegadas, vai mostrar todos os atributos da mesma forma, né? Todos os componentes da mesma forma. Isso aqui é uma parte de técnica de responsividade muito interessante que eu queria falar aqui, que eu acho que é o que é mais importante aqui, para essa questão aqui do formulário, desse desafio. Agora a gente vai começar a personalizar aqui um pouco mais o formulário. Eu vou colocar aqui mexer aqui na outra tag form, né? E eu vou colocar aqui ela aqui do tipo text, né? Bom, gente, isso aqui é uma forma de a gente personalizar mais de um atributo ao mesmo tempo, né? Mais de um campo ao mesmo tempo. Aí a gente coloca aqui, eu coloquei, como se fosse, pensem como se fosse isso aqui fosse uma hierarquia da orientação a objetos, né? A gente tem aqui o objeto pai, que é o formulário. A gente vai ter o objeto filho, que é o input do tipo texto, né? E daqui da mesma forma, a gente tem um objeto pai, que é o formulário, e a gente vai ter um objeto input, que é o filho, do tipo password, né? Então aqui a gente está modificando os dois campos, o password e o text ao mesmo tempo. A gente separa aqui por vírgula, ó. É interessante também a gente dar uma quebra de espaço, porque fica muito em cima, né? E assim, se deixar ficar muito grande, é legal a gente dar uma quebra de linha aqui.
E é dessa forma que a gente personaliza um atributo da mesma, dois atributos ou mais, né? Se eu quisesse colocar aqui mais atributos, também daria certo. Mais campos aqui também daria certo, né? Mais tags. Mas é dessa forma aqui que a gente personaliza várias tags ao mesmo tempo, né? E aqui eu vou colocar aqui mais algumas coisas, aqui, né? Algumas coisas que a gente já viu também. Bom, eu coloquei aqui mais alguns atributos, né? Aqui nessas personalizações aqui, né? Da tag input, que ele só vai ser aplicado aqui na tag do tipo text e no tag do tipo password. Se eu tivesse uma tag, por exemplo, do tipo e-mail, não seria aplicado, só se eu colocasse aqui, né? Se eu colocar aqui, tirar isso aqui e colocar só input, ele vai aplicar em todos os meus inputs. Então é interessante a gente saber onde a gente está aplicando a personalização, exatamente para aplicar da forma correta, né? E aqui eu coloquei um width 100%, que ele vai utilizar a largura total do meu objeto, né? Eu coloquei um weight aqui de 30 pixels, né? Um height de 30 pixels, que ele vai espaçar em 30 pixels a altura do meu objeto, né? Eu coloquei aqui uma borda do tipo sólida, né? Para ficar um pouco mais marcado, né? De 1 pixel só, né? Para ficar bem suave. Com aqui a cor CCC, né? Que isso aqui é uma forma de abreviação. Quando eu tenho alguns atributos, quando eu tenho uma cor aqui em hexadecimal que ela se repete, por exemplo, é CCCC, eu posso abreviar ela, entre aspas, aqui, colocar só CCC, né? Eu colocar só os 3 primeiros caracteres dela, né? Também outra técnica que bem interessante, que facilita bastante no código. Coloquei um padding left aqui de 10 pixels, né? Para ficar espaçado um pouquinho aqui interno no meu formulário. E coloquei uma margem aqui de 10 pixels, aqui no caso no topo, e coloquei aqui uma margem à esquerda de 0, né? Então ele vai zerar aqui a minha margem à esquerda. Vamos ver lá no navegador como é que ficou. Recarregando aqui a página, ó, perceba que ele já deu uma estruturada bem legal, já ficou muito mais bonito, muito mais aplicado aqui, né, no meu formulário, né? Perceba que ele ficou muito mais aplicado aqui no meu formulário. Agora a gente vai colocar aqui as personalizações na minha tag input do tipo submit, que é o meu botão, né? E aqui eu vou colocar alguns outros atributos aqui também, que eu vou voltar quando terminar de preencher para falar uma coisa que é bem interessante também. Bom, voltando aqui, eu coloquei aqui alguns outros atributos aqui, né? Bem, assim, normais. Nada muito relevante aqui, né? Só dei um border radius aqui para ele arredondar o meu botão, né? Coloquei aqui para ele preencher o tamanho total aqui da tela, né? Que ele está disponível. Coloquei uma altura de 40 pixels, né? E outras coisas aqui um pouco de personalização mesmo. E agora eu vou mostrar uma coisa que é interessante, que é o hover desse botão. Antes de mostrar o hover, eu vou lá no navegador, né? Para verificar. E aqui, ó, percebam aqui, ó, como é que ficou. Ele tá aqui, ó, bem aqui dessa forma. Ficou bem interessante. Ficou bem bonito, bem semelhante à página mesmo, né? Ficou com a cara da página. E agora eu vou mostrar o hover, que é o efeito, né, de quando a gente coloca aqui a margem, o mouse aqui em cima, ó. Outra coisa que eu lembrei aqui também, né, que uma propriedade bem interessante, que é o cursor, né, que eu esqueci que eu tinha colocado aqui, que aqui tem um cursor normal, né, que é, por exemplo, esse cursor aqui que está aparecendo na tela, que é o cursor normal que vem aqui por padrão, né? E quando tem esse cursor aqui, que é o pointer, que ele é aquela mãozinha, né, que a gente coloca para dizer que o botão é clicável. Isso aqui é bem interessante, até que é interessante de UX, principalmente, porque para saber, né, que o usuário ali, que aquilo ali é um botão, que ele pode clicar naquilo ali. É bem interessante, é uma técnica bem legal de UX também. E percebam, ó, quando aqui ó, tá aqui o meu mouse, eu coloco o mouse aqui em cima, ó, ele muda o cursor. Então, ó, é uma técnica bem interessante. E agora eu vou mostrar o hover, né? Da mesma forma aqui, né? Eu vou colocar aqui form, input. E é dessa forma aqui que a gente declara o hover, que é aquela propriedade de passar o mouse em cima do botão também. É uma técnica interessante de UX, que a gente passa o mouse em cima do botão e ele muda de cor, né? Ele muda as propriedades dele. É uma coisa bem legal que deixa também o botão um pouco mais visível, um botão um pouco mais assim, mais chamativo, né, para dizer que aquilo ali é um clicável, né, um botão clicável. E eu vou colocar aqui algumas outras propriedades, né, porque essas propriedades aqui, e uma outra coisa que é interessante que agora eu vou colocar aqui, né, é o meu transition. Esse transition, ele é o tempo, né, da transição da animação do botão normal para o hover do botão. É interessante isso aqui, ó, vou colocar aqui, ó, 0,7 segundos.
E eu vou mostrar lá no navegador como é que fica. E também, na verdade, eu vou tirar antes e mostrar como é que ele vai ficar, né? Sem isso aqui. E depois eu coloco e mostro como é que ele ficou. E aqui o Transition, ele fica ó, dessa forma. Eu coloco o mouse, ele já muda automaticamente, né? Ele vai mudar tudo instantaneamente, né? Assim que eu coloco o mouse aqui, né? Em cima dele. Com a propriedade Transition, ele vai mudar o tempo dessa animação. Ó, colocando o mouse aqui em cima, ó, percebam que fica bem mais suave a transição. Né? Não fica aquele negócio muito rápido, fica bem mais suave, fica bem mais bonito, né? Chama mais atenção. Então aqui também é uma coisa interessante, é uma propriedade CSS interessante também. Bom, voltando aqui para o código, eu coloquei outra personalização aqui também, da tag do tipo text, que é aqui com o atributo focus, né? Que é aquele atributo de foco automático, que já até tinha ali. Eu coloquei aqui o outline 0, que é para ele tirar a linha, né? A borda que ele coloca na hora de focar. Isso aqui eu coloquei porque eu vou colocar isso aqui com o JavaScript. Vai ser uma coisa que eu vou utilizar o JavaScript para manipular isso aqui. Agora vamos personalizar aqui o HR, que é aquela minha linhazinha que está separando o formulário do botão. Vou colocar aqui uma margem top de 20 pixels. Vou colocar aqui o margem bottom também de 20 pixels, para ele dar uma espaçada e ficar igual, né? Em cima e embaixo. E vou colocar aqui um background color nele de daquela mesma cor que a gente já está utilizando, né? E agora eu vou personalizar o link que está lá embaixo, né? Eu vou colocar aqui e vou colocar aqui o text decoration, que ele vai mexer na decoração do meu texto, né? Vou colocar aqui none, que é para ele tirar a decoração do meu texto, e vou colocar aqui o margin left para ele ficar centralizado. Vou para margin left de 158 pixels. Isso aqui eu fiz mais de olho mesmo, vou ver se vai ficar centralizado. E bom, galera, terminei aqui, né, essa página de login, ó. Perceba que ela tá bem personalizada agora, ó. Perceba aqui também que o Focus ali, ó, funcionou, ele não mostra mais a borda aqui na cena, ele ainda mostra, né. E aqui, perceba que, ó, tá bem estilizado, bem fiel mesmo aquele layout que a gente tinha feito antes, né. E aqui o link realmente ficou centralizadozinho. E agora a gente vai passar para a parte de personalização da página de cadastro. Agora eu voltei aqui, né? Agora a gente vai personalizar a página de cadastro. Aqui a gente vai reaproveitar bastante coisa que a gente já fez aqui no Style, né? Numa página de login. Mas quando tiver alguma coisa interessante aqui, né? Principalmente agora que a gente tem aqui IDs, né? Nossos campos, que aqui vai mudar um pouquinho, a gente pode mudar um pouquinho aqui. Eu vou mostrar aqui para vocês como é que vai ficar. Bom, galera, aqui eu coloquei basicamente as mesmas coisas que eu coloquei no meu aqui no Style, né? No caso, na personalização do formulário de login. E as únicas coisas que eu mudei é que aqui no width eu coloquei 70% para ele usar um pouco mais. E aqui eu coloquei um max width de 700 pixels, né? Então ele vai ser um pouco mais largo do que o normal, né? Do que ali o login. Exatamente porque ele tem mais campos, né? Os campos são maiores, então é interessante deixar maior também. Agora, aqui eu vou colocar uma forma diferente, né? Vocês sabem aqui, eu coloquei aqui no cadastro uns IDs, né? Coloquei aqui ID name, ID, no caso nome, né? Coloquei ID telefone 1, telefone 2, e eu coloquei alguns IDs aqui. Isso serve também para identificação, no caso para personalização aqui com CSS. Então, quando a gente quer referenciar uma classe, no caso um ID CSS, com CSS, a gente coloca aqui ó, o hashtag, né, no jogo da velha e nome. Por exemplo, aqui eu posso colocar aqui também telefone 1. A gente pode colocar várias IDs que a gente tiver. E é interessante falar também que, como eu estou personalizando um ID e esse ID é único para minha página, né? Então aqui, se eu tenho um ID nome, se eu quisesse colocar outro ID nome aqui, não iria funcionar. Esse ID aqui, no caso, essa personalização aqui, ele só vai funcionar para esse ID. Então, tudo que eu aplicar aqui só vai funcionar para esse ID. Uma classe, que é outra coisa, se eu colocar aqui uma classe aqui, nome também, se eu quiser colocar uma classe, aí eu posso colocar classe em várias coisas. Eu já falei aqui também, né? Em várias tags também, ó. Se eu quiser colocar aqui uma classe nome, ele vai mudar para tudo que eu colocar. O ID não, o ID ele é único, né? Ele é o ID único.
No caso, para a classe, se eu quiser referenciar a classe, eu não tenho nenhuma classe aqui, mas se eu quiser, eu boto um ponto e coloco da mesma forma, né? O atributo que eu quero personalizar, no caso a tag, né, que eu quero personalizar, e o chaves e os componentes aqui de personalização. E é dessa forma aqui. Eu só usei IDs, então eu só vou colocar aqui dessa forma, o jogo da velha e o nome. Bom, aqui eu coloquei mais algumas outras características, né? O ID de 100% para o nome. Coloquei aqui uma altura aqui de 30 pixels, a borda de 1 pixel do tipo sólida, né? E da cor CCC. Coloquei aqui um padding left de 10 pixels, ele vai espaçar à esquerda 10 pixels internamente e uma margem de 10 pixels para cima e no caso a direita 0, né? Cima, direita, baixo, esquerda, né? Que se eu quisesse colocar assim dessa forma. E é só isso aqui que eu coloquei para o nome. Agora a gente vai passar aqui para o endereço, que também vai ser quase a mesma coisa. Para falar a verdade, o endereço, todos esses campos aqui agora, eles vão ser basicamente a mesma coisa. Então eu vou dar aqui um copiar neles, né? Aqui sair colando e só mudando o nome aqui do endereço, ou só o nome da classe. Ou no caso, só mudar o nome do ID. Bom, a única diferença aqui que vai ter nos telefones, né? Porque eles são dois campos que são sequenciais, né? Que eles vão um depois do outro. Dessa forma aqui que a gente fez, né, que a gente colocou os inputs daqui dessa forma, né, o telefone daquela forma que a gente já mostrou aqui anteriormente. E como eu já defini os tamanhos deles aqui, né, por exemplo aqui eu coloquei aqui o size 10, né, e o size 2, com o HTML eu não vou mexer no width dele, né, na largura, porque isso já está definido no HTML. Eu só vou mexer na altura aqui, coloquei 30 pixels para ficar padronizado. Bom, galera, demais é basicamente a mesma coisa que a gente já viu aqui, né? A única coisa que eu coloquei aqui, o focus também, o outline no password 0 também, né? E basicamente o resto das coisas eram as mesmas, né? E no caso o margin left aqui, como o texto era um pouquinho maior, se não me engano, eu mudei aqui para 60 pixels. Mas de resto é basicamente a mesma coisa que a gente já viu aqui no style. Bom, galera, na verdade aqui o que eu fiz? Eu decidi tirar aquele campo que tinha aqui de focus da personalização do foco do campo, porque eu quis deixar mesmo o foco, para dar uma diferenciada, né, deixar o foco aqui do próprio HTML mesmo, né, como ele já define. E assim ficou a nossa página aqui, né? Ficou dessa forma aqui, ó, recarregar como é que fica. Ele tem essa animaçãozinha aqui do botão, ó, tem a animação aqui do botão de mudar a transição também, tá 0.7. E aqui já está funcionando. Claro que ele não vai enviar para lugar nenhum, né? Isso aqui, assim como a gente já mostrou anteriormente, mas já está funcionando, né? Se eu clicar aqui e voltar para login, ele fica aqui no meu voltar para o login, né? Se eu clicar aqui no meu cadastrar, se ele volta para cadastrar, então fica bem interessante isso aqui. Bom, galera, a personalização aqui foi essa. Agora eu vou fazer aqui aquele meu código JavaScript aqui no login, né? Que é uma coisa que eu acho bem interessante, que vai deixar aí um pouquinho, né, de JavaScript aqui, que é bem legal a gente saber, né? Essa questão de JavaScript para front-end, né? Aplicada aqui, a gente pode usar em React, né? A gente pode usar em bastante coisa, e eu vou aplicar isso aqui em JavaScript agora aqui no caso para mudança do foco na página de login. Bom, galera, já fechei as outras páginas aqui, agora a gente vai começar a fazer o JavaScript aqui. Bom, fora do meu formulário, fora das divs e fora de tudo isso aqui, eu vou colocar aqui a tag script. Essa tag aqui, ela é a tag que eu utilizo o JavaScript interno na minha página HTML, né? Eu tenho a opção também de fazer da mesma forma, criando um HTML, criando um JavaScript externo, também outra página JavaScript, utilizando também aqui a mesma tag, né? Eu vou utilizar aqui também a tag script e vou só chamar a página dentro dela. Só que eu decidi fazer logo, como o código é pequeno, eu vou decidi fazer logo aqui dentro da própria página, né? E aqui agora a gente pode começar. Ele já vem esse padrão aqui, né? Text/JavaScript. E aí isso aqui já é suficiente, né? Não precisa colocar mais outros atributos, não. Pelo menos para esse caso aqui. A primeira coisa que a gente tem que fazer é falar um pouco sobre variáveis. Existem, na verdade, dois tipos de variáveis, né? Que é a variável do tipo let e a variável do tipo var. Essas variáveis, elas basicamente fazem a mesma coisa. Elas têm uma diferençazinha básica, mas
não cabe muito falar agora. E também tem as constantes, que elas não são manipuláveis. As variáveis eu posso atribuir novamente elas se eu quiser. Por exemplo, se eu criar aqui a variável que a gente vai usar, usuário, e eu atribuir aqui para ela alguma coisa, se eu quiser atribuir de novo outra coisa usando a mesma variável, eu posso. Se eu definir aqui uma constante, né, que é aqui a const, se eu definir uma constante, por exemplo, senha, e eu quiser modificar essa constante, eu não posso. Ela, como já diz o nome dela, ela é constante, ela é sempre a mesma coisa. Então, se eu definir ela aqui, eu não posso mudar lá na frente. Eu tenho que mudar somente ela aqui, senão vai dar erro no JavaScript na hora dele renderizar o código. Bom, e aqui agora a gente passando aqui para a aplicação no código mesmo, eu vou utilizar aqui o var, já a variável aqui usuário, e vou colocar aqui o document .get element by id. Bom, esse daqui, e vou colocar aqui entre aspas simples, usuário. Isso aqui ele basicamente faz parte do DOM, né, que é o Document Object Model, que ele que dá acesso a essas minhas propriedades aqui do documento, né, que é no caso como se fosse a página interna do meu JavaScript, né, a parte interna do meu JavaScript. E a gente acessa o DOM através do document, né? A gente pode colocar aqui o document. O document ele é sujeito ao Boom, que é outro tipo de modelagem aqui do JavaScript também, que basicamente ele é sujeito à tag window. Se a gente quiser colocar aqui o window.document.getElementById, vai funcionar da mesma forma. Só que assim, a gente pode ocultar o window, ele não é necessário. O window ele é a manipulação da minha janela, né? Como já diz o nome, o window ele é a manipulação da minha janela. Então eu vou manipular a janela através dela. Só que aqui eu preciso, como ele já é sujeito, né? Como se fosse uma hierarquia, eu não preciso colocar o window, eu posso omitir o window. Então eu vou colocar aqui somente o document. E esse método aqui, getElementById, como ele já diz, o nome aqui é bem autoexplicativo também. Get, né? Pegar o elemento, né? Por ID. Então aqui eu coloquei, na verdade eu esqueci de colocar aqui, né, o meu ID. Eu vou colocar aqui ID tipo usuário. E aqui na senha eu vou colocar aqui o ID senha, né? E aqui eu vou pegar esse aqui agora, como eu já defini agora ali o ID usuário, eu vou pegar esse meu elemento aqui pelo ID usuário, ou seja, ele vai manipular o meu ID usuário aqui, né, que é que está aqui nesse campo aqui do tipo text, né, de usuário. Então eu coloquei aqui meu ID usuário, ele vai pegar esse elemento aqui, né, então ele vai pegar o elemento por ID, então ele vai pegar aqui o ID usuário. E eu também vou colocar aqui, no caso, só lembrando também uma coisa, o ponto e vírgula no JavaScript é opcional, né? Se você quiser deixar somente assim, ele vai funcionar. Mas eu sempre gosto de colocar porque, por costume mesmo, porque outras linguagens, principalmente consultas com SQL, que é uma coisa que eu mexo bastante também, elas necessitam do ponto e vírgula, né? Que senão ele vai, se você colocar sem o ponto e vírgula, ele vai, por exemplo, na SQL, se você fizer um select, ele vai pesquisar tudo que você colocou embaixo dele, né? E às vezes isso não é interessante. Por exemplo, em C, se você não colocar o ponto e vírgula, ele nem roda o código, vai dar erro. Então eu sempre gosto de colocar, como tem linguagens que usam, outras que não usam. Então é sempre bom colocar, eu sempre gosto de colocar. Eu vou colocar aqui outra variável, que é o var aqui do tipo senha. E ele vai ser basicamente a mesma coisa aqui, ó, document.getElementById. Ele vai pegar aqui o meu ID do tipo senha. E agora a gente vai modificar aqui um pouco essas variáveis, né? Esses IDs aqui que a gente pegou. Agora eu vou colocar aqui o meu usuário, que é essa minha variável aqui, né? Que eu já peguei o ID dela. Então o resultado aqui eu estou atribuindo o meu ID para ela, né? E para essa variável usuário, o resultado dela aqui, se eu colocasse, por exemplo, ela para mostrar no console log, ele ia mostrar meu ID aqui, usuário, né? E eu vou pegar aqui, acessar essa minha variável usuário, e agora eu vou colocar outro método aqui do JavaScript, que é o add event listener. E o evento que eu quero modificar é o focus. E aqui a gente vai criar uma funçãozinha. É um arrow function, o nome disso aqui, que para declarar a função no JavaScript, a gente coloca aqui function, né?
function. E coloca aqui, né, os atributos, a chave, tudo certinho. Mas a gente tem a opção de fazer uma arrow function. É uma função um pouco mais resumida, né, é uma função que ela é um pouco menor e ela deixa o código um pouco mais limpo. Eu acho essa função aqui bem elegante, para falar a verdade, né, esse tipo de função aqui é arrow function. Que a gente coloca aqui os parênteses, né, que vão conter os meus atributos. E eu coloco aqui igual, o sinal de maior que, e coloco as chaves. É desse jeito aqui que a gente declara a arrow function, né? Ela é essa função aqui um pouco mais resumida. É legal quando a gente está mexendo com métodos e a gente quer fazer uma função dentro do método para não deixar o método muito grande, né? Assim como a gente está usando aqui, a gente deixa dessa forma aqui. E esse método aqui, o add event listing, também é autoexplicativo. Ele vai adicionar um evento, né? Fazer o meu, no caso aqui, a minha propriedade focus, ouvir esse evento aqui, né? Eu estou adicionando esse evento aqui, essa é a minha propriedade focus, né? E aqui dentro eu vou colocar usuário, que é essa minha variável que a gente definiu aqui, .style, que é outra propriedade CSS aplicada no JavaScript, né? O JavaScript também tem propriedades HTML e CSS aplicadas nele, né? O JavaScript é utilizado muito no front-end, então ele já vem com essas propriedades utilizadas no DOM, né? Que a gente está utilizando aqui, né? Que é o Document Object Model. E ele já vem com essas propriedades HTML e CSS definidas dentro dele. E eu vou colocar aqui o border color, que é outra propriedade aqui do style, né? Que border color aqui junto, né? E aqui é a letra maiúscula. E eu vou colocar aqui para ele receber, entre aspas duplas, a minha primeira cor aqui que eu quero colocar. Que eu vou colocar hashtag 4F, 4F, 4F. Que é aquela outra cor que a gente colocou, né, que a gente está sempre usando. E aqui, basicamente, nos outros eventos eu vou fazer a mesma coisa. Tem um outro tipo de evento aqui, no caso, outro tipo de personalização, que é do tipo blur. Eu vou colocar aqui, escrever também, né? E aqui é do tipo blur. Esse aqui é basicamente tipo... Aqui é o focus, né? Quando eu foco automaticamente nele, quando eu clico no campo ele foca. E esse aqui é basicamente quando eu saio do meu foco, né? Quando eu mudo para outro campo ou clico em qualquer canto da tela que o foco sai dele, né? Então ele vai, tipo, tirar aquela cor que está focando. E aqui eu vou fazer a mesma coisa, arrow function. Aqui eu vou colocar a mesma coisa, usuário.style, .border color. Sempre lembrando aqui que isso aqui é padrão, né, do JavaScript. A gente coloca aqui para acessar, porque aqui, ó, perceba que no HTML ou no CSS, né, a gente separa aqui, ó, com o tracinho, quando o nome é composto, né. Mas aqui não, aqui no manipulação de CSS pelo JavaScript, aqui no caso seria, com o CSS seria assim, ó, border color. Mas com o JavaScript não, a gente coloca border em letra minúscula e a primeira letra maiúscula do segundo nome sem espaço, sem traço, sem nada, né? É assim que o JavaScript reconhece o CSS. E eu vou colocar aqui também para ele receber a minha cor, que é a hashtag CCC. Em ponto e vírgula aqui. Sempre lembrar, não precisa, mas é sempre bom colocar. E agora também eu vou colocar aqui para minha senha, né? Vou botar para ele acessar aqui a senha, .add event listing. E da mesma forma, né? Focus. Vou colocar aqui a arrow function. Opa. E aqui a mesma coisa, né? Senha, .style, .border color. E aqui também hashtag, no jogo da velha, F4, F4, F4. Opa, botei errado aqui, né? 4F no caso. E aqui da mesma forma também, senha.add event listener, blur. E vou colocar arrow function. Um nome curioso é arrow function exatamente por aqui, ó. Tem essa flechinha aqui entre aspas, né? Arrow flecha, né? Que vem do inglês flecha. Aqui, ó, exatamente porque a gente coloca aqui a setinha, né, que fica parecendo uma flecha, e o nome vem disso aqui, né, arrow function. E a gente vai colocar aqui também senha,
.style.bordercolor e eu vou colocar também para receber a hashtag CCC. E aqui a gente coloca ponto e vírgula e tá pronto o nosso código JavaScript aqui, né? E agora a gente vai lá pro navegador verificar se isso aqui funcionou. Bom, galera, eu fui testar ali e eu esqueci de colocar aqui, ó. Eu tenho que também tirar o outline, né? O foco, a cor já obrigatória, que ele já vem de padrão, do meu password também, senão não vai funcionar, né? Ele vai obedecer a do HTML, não do CSS. E se vocês só vir aqui na página de style, né, no arquivo de style e adicionar essa linha aqui, né, é só copiar e colar e mudar aqui, ó, type password e para ele tirar o foco automático aqui, né, do campo, né, a cor automática do campo, password também. E vindo aqui, ó, se a gente recarregar a página, ó, percebam aqui, ó, fora não tá focado, eu clico, ele foca, e quando eu tiro aqui, ó, ele foca automático nesse. Quando eu foco aqui, ele foca automático nesse e muda a corzinha da borda, ó. E é exatamente por causa disso aqui, ó. Eu coloquei aqui o Add Event Listener para adicionar esse evento aqui no Focus. Quando eu clicar aqui para focar no campo, ele vai adicionar essa cor aqui na borda. Exatamente por causa do Border Color. Ele vai adicionar essa cor aqui na borda. Quando eu tirar o foco desse campo, o Add Event Listener, aqui no caso o segundo do usuário, que é o Blur, ele vai tirar aqui e vai colocar essa aqui, que é o CCC. Ele vai colocar essa outra cor aqui por cima, que é no caso o blur dele. Para sim a mesma forma, se eu clicar aqui, ele vai no Focus, ele vai botar essa cor. E se eu tirar o foco desse campo, ele vai botar essa outra cor aqui, né? Ó, perceba aqui também, ó, que eu deixei sem um ponto e vírgula, lá funcionou. Se eu colocar o ponto e vírgula, também vai funcionar da mesma forma, né? E se eu tirar aqui o foco desse campo, ele vai colocar essa outra cor aqui, que é o CCC. Está exatamente dessa forma aqui, ó. Eu clico aqui, ele coloca a hashtag da 4F e eu tiro, ele coloca CCC. Eu clico aqui, ele coloca 4F, eu tiro, ele coloca CCC. E dessa aqui é uma manipulação de JavaScript bem simples aqui que a gente pode fazer utilizando o JavaScript. É uma aplicação muito simples isso aqui, mas a gente pode fazer outras coisas com o JavaScript também. Só foi a introdução com o JavaScript aqui. E bom, galera, esse aqui foi o vídeo de hoje. Nós terminamos aqui o desafio, né? Ficou bem semelhante ao que a gente tinha mostrado, né, no desafio, né, no vídeo do desafio. Ficou bem semelhante, ficou responsivo também, bem interessante. Utilizamos aqui técnicas de responsividade, HTML, CSS e JavaScript aqui também, né. É uma pequena manipulação que a gente pode fazer. É muito interessante isso aqui, é muito legal. Eu propus esse desafio aqui mais para aprendizado mesmo. E eu também vou propor outros desafios aqui, continuando essa playlist aqui de HTML que a gente está fazendo, né? E também quando a gente fizer CSS e JavaScript também para a gente fazer outras coisas mais interessantes. Então deixa o like aí no vídeo, se inscreva no canal caso ainda não for inscrito. E siga no Instagram, eu posto conteúdos lá, às vezes curiosidades também. Os vídeos saem, eu também posto lá, né? Para você não perder nenhum vídeo. E até a próxima aula, gente.